A Polícia Civil faz uma grande operação para apurar a entrada de drogas e celulares em presídios. Detalhe, onde, como a quadrilha utilizava quentinhas. E o endereço do bote, você tá vendo que não é em comunidade, não. Para entregar material às penitenciárias, a droga e o celular vinha onde o bife estava diferente, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O esquema criminoso acontecia dentro de presídios do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, Isabelle, olha só, essa quadrilha é denominada como Povo de Israel. Vou repetir, denominada como Povo de Israel. Quem são os integrantes? Vamos lá, funcionários, tá? Servidores, funcionários de empresas terceirizadas, todos fazem parte do esquema para conseguir aliciar ali outros funcionários também e levar ali esses celulares e outros também produtos dentro da quentina. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse esquema criminoso dentro dos presídios. Isabelle Benito. Boa tarde, Jack, mais uma vez. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Doutora Carolina Cavalcante, aqui da Dragos, vai falar com a gente, mas antes quero explicar como tudo funcionava, tá, Isabelle? É com muita tristeza que eu falo que a corrupção acaba alimentando esse esquema criminoso, Isabelle. Para ter uma ideia, olha só, a facção criminosa que funciona dentro de presídios foi batizada como Povo de Israel. Nada a ver com o Complexo Israel, outro segmento, tá? E para piorar, 8 agentes penitenciários também fazem parte desse esquema e já foram identificados. Como funcionava? Mostra Pedro Mota. Aqui, por exemplo, só para a gente contextualizar, tá? São celulares, foram apreendidos, computadores. Essa quentinha vinha com comida, claro. Tinha lá o peixe, o arroz, o feijão. Só que dentro ali do alimento tinha o quê? Celulares. Tinham vários produtos, inclusive drogas também. Como é que funcionava isso? Também tinha empresas terceirizadas que faziam parte do mesmo esquema. Doutora Carolina Cavalcante, esquema criminoso, lamentavelmente envolve também agentes públicos, entre eles também quem trabalha ali no Complexo de Jericinó. Boa tarde mais uma vez e parabéns pela operação. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. A operação de hoje foi deflagrada em conjunto com a inteligência da SEAP e isso decorreu de uma prisão em flagrante no ano de 2023. Foram realizadas diversas diligências, quase 2 anos de investigação, e hoje foram cumpridos mais de 30 mandados em diversos endereços envolvendo tanto agentes públicos que eram aliciados por essa organização criminosa, bem como funcionários de empresas terceirizadas que participavam do transporte de quentinhas. Isabelle Benito. Doutora, a gente está vendo aí essas imagens, a gente está vendo a busca e apreensão, um esquema muito grande, por isso que a gente para pensar, não é ser ardiloso, né? É um esquema que faturava bastante, porque você tem ali dentro daqueles presídios, muitas vezes as pessoas ficam com aquele romantismo. Eu já fiz uma reportagem que eu falava, gente, como que entra alguma coisa aqui? Eu simulei como se fosse fazer uma visitação, eu passava não só pelo banquinho que vocês conhecem, como uma máquina de raio-x que mostrava tudo, você senta, tem até uma polêmica sobre isso, e aí, assim, não entrava de forma, em bolo, não existe como entrar em bolo. Então, assim, existe um esquema. E é claro que agora é esse o esquema que aponta grande quantidade. Isso gerava muito dinheiro, porque não era qualquer Zé Ruela que ia pagar para entrar numa quentinha, celulares ou drogas, né, doutora? Exatamente. Como eu disse, se envolve aí toda uma organização criminosa, né, envolvendo inclusive agentes públicos. As investigações vão continuar através da apreensão desses materiais, dos celulares. Nós buscamos identificar demais envolvidos aí nessa organização criminosa, nessa empreitada criminosa, bem como corroborar aí as provas que nós já temos, né, que nós já construímos até aqui em relação a todo esse esquema criminoso, né? É importante dizer que eles utilizavam um transporte, né? A equipe de transporte deixava de lacrar, né, a van que conduzia essas quentinhas, parava num local, num depósito, onde essas quentinhas eram abastecidas com material ilícito, né, tanto celular quanto drogas, e a partir deste depósito, onde também cumprimos busca na data de hoje, eles seguiam para o presídio, onde supostamente já haveria uma equipe de agentes penitenciários aliciada já
pela organização criminosa para que permitisse a entrada desse material, né? Essa investigação ela foi deflagrada através de uma prisão em flagrante de um motorista e de agentes penitenciários em 2023, quando eles tentavam favorecer a entrada desse material ilícito no presídio e onde não foi utilizado raio-x, dentre outras ferramentas que eles deveriam utilizar para impedir a entrada de todo esse material. Só para explicar para o pessoal de casa, Jackson, doutora, doutor Carlos, porque é o seguinte, as pessoas podem imaginar que o esquema de você fornecer quentinhas, você passa por uma licitação, o cara vai entrar com a van e não vai ter, não. Tem que ter conivência, porque mesmo com quentinhas de licitação, você tem um cuidado de não deixar, porque você está falando de um complexo com lideranças de facções que botam esse terror que a gente mostra dia a dia no Rio de Janeiro. Então muita gente vai pensar assim, poxa, que esquema, entrou na van, que já fornece para o Estado, todo dia vai fornecer quentinhas para o presídio. Não, mesmo assim tem um protocolo de segurança com qualquer coisa que entre no sistema penitenciário. Se há um tipo de protocolo, então há conivência de agentes corruptos, não é isso, doutora? Não tem como isso acontecer, ou esquemas como esse se perpetuarem, não é, Jackson? Olha a quantidade que a gente está vendo aí, desde 2023. Não há como existir esse tipo de esquema se não há conivência de agentes corruptos. Isabela, enquanto o Pedro Mota mostra a apreensão, quero só explicar como é que funcionava isso, inclusive, doutora, falando sobre essa facção criminosa, que me surpreende muito, tá, Isabela? Uma facção criminosa que funciona dentro de presídios do Rio de Janeiro, agora batizada como Povo de Israel, né? Como é que eles fazem, além de, infelizmente, também pegar quentinha, botar droga junto com servidores públicos, como é que funciona também o esquema deles com relação às vítimas fora também do presídio? Na verdade, a principal fonte aí de receita e de atividade dessa organização criminosa não seria o tráfico de drogas, né? Seria aquele tipo de extorsão praticada mediante telefone, onde, enfim, se cria uma história para induzir a vítima que recebe a ligação, para achar que teve algum parente sequestrado, enfim. E eles adquirem receita dessa forma e depois as utilizam para se manter mesmo dentro do presídio, para pagar esse tipo de esquema criminoso de entrada de drogas, de entrada de material ilícito, de celulares. Então, essa organização criminosa opera dessa forma. É importante também mencionar que a gente fez toda uma investigação financeira envolvendo tanto os agentes penitenciários quanto os funcionários aí dessas empresas terceirizadas que estariam envolvidos, e dentro dessa investigação aí de ordem financeira, a gente verificou uma movimentação acima do comum, né, anormal, e a partir daí a gente foi juntando as peças do quebra-cabeça para entender melhor como funcionava essa estrutura criminosa. É a partir daqui que eu queria entrar, Isabelle. A doutora falou sobre esse esquema financeiro. Eu perguntei para ela mais cedo, porque nenhum agente público vai se corromper à toa. Corrupção já é terrível, né? Já é ilegal. Mas, logicamente, recebem dinheiro dessa quadrilha, dessa organização criminosa, né, doutora? Exatamente. Foram identificadas diversas movimentações financeiras suspeitas nas contas dos investigados e, a partir daí, né, a gente, somado aí às informações de inteligência da SEAP e aos demais elementos aí de prova produzidos no decorrer desses quase 2 anos de investigação, nós deflagramos essa operação de hoje. As investigações devem continuar buscando aí periciar todo esse material e identificar novos envolvidos. Doutora, Isabelle Benito. Doutora, eu estava pensando aqui, a gente estava comentando, não tem como, isso é de 2023, eu acho que é um inquérito que é basicamente você ainda puxar o fio do novelo, né? Porque você está vendo vários pontos de busca e apreensão das equipes da Polícia Civil, vários pontos em que vocês têm, e assim, é um esquema que é muito amplo e muita gente envolvida, porque deve ser um esquema extremamente milionário. A gente está falando de centenas e centenas de quentinhas, a gente está falando de uma... com os meninos aqui, eu sei que a Polícia Civil às vezes faz operações dentro de presídios para fazer o tal da varredura, sempre tem celular, eles sempre precisam se comunicar, muita gente fica impressionada, na minha casa não pega celular.
É que, assim, são dados sigilosos, mas a polícia tem acesso. Muitas vezes, os dados que tem das empresas dentro de fornecimento de dados, ali próximo aos presídios, bomba de dados. Os caras estão lotados de celular, não pega na tua casa, mas pega lá dentro. Assim como entra, de forma de corrupção, de esquema criminoso. E não é qualquer esquema. Isso que vocês estão fazendo hoje não para por aí. Muita gente que está assistindo a gente agora, a gente sabe que deve estar de olho grande, pensando, caraca, porque olha o tanto de celular. Isso é algo que facção tem dinheiro para pagar e precisa. E é como se fosse serviço único, ou seja, o sistema único, né, doutora? Exatamente, né? Quando a gente trata de organização criminosa e a Draco, ela entrega esse serviço de estar sempre aí combatendo os mais diversos tipos de organização criminosa, né? Não só a milícia. Então, a gente verifica isso, né? O envolvimento de agentes públicos e esse tipo de operação. Então, é muito importante entregar esse serviço para a população, né? Demonstrar que a gente está atingindo aí, inclusive para a própria SEAP, tendo em vista que eles forneceram essas informações, então eles cortaram na própria carne aí, né, demonstrando aí o interesse de combater esse tipo de prática, né. Então eu acho que a relevância desse serviço de hoje está nesse sentido e a gente vai continuar aí exercendo esse serviço de excelência para a população do Rio de Janeiro. Carol, maravilhosa. Daqui a pouco eu volto com a reportagem completa. Maratonista, tá? Maratonista. Não adianta correr que ela vai atrás do meliante. Jack, daqui a pouco eu volto com você. Jackson Silva, conta pra gente, Rodô. O combate à corrupção aconteceu em vários pontos do estado. Na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, os policiais foram a um galpão, mas o local estava vazio. Os agentes também foram ao Recreio dos Bandeirantes, que fica na mesma região. A operação, conhecida como Menor do Crime, teve como objetivo cumprir 31 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a bandidos do povo de Israel, uma facção criminosa que atua dentro do presídio. Homens da Draco e da SEAP descobriram uma organização criminosa que utilizava quentinhas para entregar drogas, celulares e outros produtos ilícitos no complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade. As investigações começaram no dia 16 de setembro de 2023. Foram encetadas diversas diligências para apurar a atuação dessa organização criminosa, o que desencadeou, na data de hoje, o cumprimento de mais de 30 mandados de busca e apreensão. A investigação apontou o envolvimento de servidores e de funcionários de empresas terceirizadas. Pelo menos 8 agentes penitenciários já foram identificados. Para atrapalhar a investigação, houve mudança no esquema criminoso. Eles mudaram o modus operandi, né, tentando prejudicar aí a atuação da polícia e as investigações, mas nós continuamos monitorando todo esse esquema criminoso que desencadeou a operação de hoje. Para a Draco, a ação não para por aí. As investigações vão continuar após a perícia do material eletrônico apreendido, buscando identificar todos os agentes envolvidos, bem como outras pessoas prestadoras de serviço, não necessariamente servidores públicos, que participavam do esquema, que eram aliciados para participar do esquema, tanto no transporte quanto na não realização do lacre dos transportes, das vans que transportavam esse material, né? Então, através daí, essas quentinhas, eles paravam com essas quentinhas num depósito onde eram abastecidas com material ilícito e a partir daí era feito um esquema com os agentes penitenciários que estavam de plantão para que fosse realizada aí a entrada desse material para os presos. Tá aí, doutora Carolina Cavalcante, maravilhosa, falando. Jackson Silva tem atualização, detalhes. Só queria pegar a doutora Carol aí, ó, maratonista. Ai, doutora, maravilhosa as fotos do Instagram. Ela corre pra caramba, tá, minha gente? Maravilhosa. Doutora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tá vendo aí
Essa é parte que eu não consegui no primeiro momento traçar com vocês, também do esquema em que não só era um esquema muito bem... A logística do esquema era muito pesada, porque você tem muitas quentinhas. O inquérito, gente, não é... Você pode ter a imagem, que nem a gente tem uma notícia. Pô, que notícia, que furo de reportagem. Mas a gente precisa embasar essa reportagem, sendo televisão, com imagem, com informação de credibilidade. A polícia trabalha nisso. Você tem uma informação, mas o inquérito é como se fosse uma reportagem. Precisa de embasamento para conseguir que o MP aceite e a justiça consiga esses mandados para a operação de hoje. Esse esquema, essa logística, da hora em que pegavam as quentinhas para dar essa parada, também tinha que ser muito rápida. Estou falando de um esquema extremamente articulado, né, gente? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. A doutora vai responder a sua pergunta, depois quero falar só um detalhe também sobre essa investigação. Tá, Isabelle, por gentileza? Pode falar, doutora. Sua pergunta da Isabelle Benito. Desculpa, eu não ouvi. Pode repetir, Isabelle, por gentileza? Doutora, eu tô falando que eu fiquei muito chocada, assim, porque por mais que pareça as quentinhas entrando com o celular, na investigação, que é o que a gente faz aqui, tem que ter o embasamento do inquérito, vocês têm a imagem do local onde eles paravam para fazer essa logística. A gente está falando de comida, coisa perecível. Então, era um esquema muito articulado, de uma logística muito especializada e rápida para conseguir fazer a colocação dos celulares e da droga, né, que está no inquérito. Exatamente. Inclusive, todo esse esquema criminoso, ele foi descoberto, né, em 2023, com a prisão do motorista da van. O que acontecia? Eles buscavam essas quentinhas, né, na empresa contratada para fornecimento e no momento ali de lacrar a van, que ia ser, o transporte já era realizado por uma outra terceirizada. E aí, no momento em que essa van chegava para transportar as quentinhas, eles fingiam lacrar e desviavam da rota. Inclusive, durante as investigações, foi apurado que eles utilizavam uma van branca específica que não tinha GPS, justamente para que eles pudessem desviar da rota, que deveria ser diretamente para o presídio, e parassem nesse depósito onde as quentinhas seriam abastecidas, tanto com drogas quanto com celulares e outros materiais ilícitos. Isabelle, durante a operação, a polícia esteve na Vila Kennedy, tá? É um depósito. O homem foi conduzido até aqui, a cidade da polícia. Ele foi detido por furto de energia, né, doutora? Exatamente. Agora, lembrando que ele é o dono do depósito, onde guardava, segundo as investigações, as drogas nesse depósito. O que acontece? Ele é a peça principal para a próxima investigação, né, doutora? Exatamente. Durante as investigações foram ouvidas diversas testemunhas que informaram sobre a forma, né, o modus operandi dessa organização criminosa, onde sempre o abastecimento necessariamente de drogas e de celulares era realizado nesse depósito. Então, em razão disso, hoje, com o cumprimento desses mais de 30 mandados de busca e apreensão, necessariamente nós cumprimos nesse depósito, mas obviamente não localizamos droga, porque desde a prisão essa empreitada criminosa teria modificado aí a rota e a forma de agir, justamente para atrapalhar as investigações, mas fortuitamente nós pudemos encontrar ali uma situação de furto de energia, né? E ele foi detido, o dono do depósito foi detido, está aqui na Draco e está sendo realizada a perícia no local. Tudo certo. Isabelle Benito. Obrigada, Jackson Silva. Obrigada, doutora Carolina. O Carlos Augusto. Importante esse tipo de operação, porque a gente fala assim de esquema. Cara, os caras têm que ter uma logística muito forte, garantir um esquema de informação muito fechado, para ter um envolvimento, achar um nicho para você conseguir. Isso não deveria ser barato. Conseguir desviar a rota, mudar a van para não ter GPS, porque tudo isso é muito coordenado. Quem consegue uma licitação como essa tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque lida com a entrada diária de coisas em presídios e fora a ponta da corrupção. E por esse tamanho todo que você falou, essa logística, essa quantidade de pessoas envolvidas, não tem como não ser descoberto, Isabelle. Sinceramente, e por que os caras acham que ficam tanto tempo? O que é trabalhoso, e parabenizar a equipe lá da Draco, é conseguir botar no papel. É conseguir colocar isso tudo no papel e fechar todos os personagens. Sim. Antes que alguns se deem bem. E até mesmo tirar algumas pessoas que possam trabalhar normalmente e que não tem nada a ver com o esquema e que nem faz parte. E eu sempre, quando eu cito conivência de funcionários de determinadas instituições, eu sempre falo que na Polícia Civil também
também tem isso, porque senão as pessoas acham que nós somos os Não, santos. é cortar na própria então, assim, carne, a doutora falou isso. Mas eles também colaboraram com a investigação, a própria SEAP colaborou com a investigação. Repito, decifrar cada personagem, a participação de cada de pessoa. conduta no crime é trabalho complicado, muito de minucioso, formiguinha. tem que parabenizar o trabalho, muito minucioso. Daí a gente continua acompanhando o Rita Pega, o negócio, o cara consegue arrumar esquema em tudo quanto é lugar, né?